Olá, amores, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero aqui, tá batendo um papinho com vocês, cafezinho com a Mai. E hoje eu quero falar sobre crença de não merecimento, tá? Complexo de inferioridade, seja como for, esse assunto eu vou tratar baseado no meu passado e como eu fiz pra ressignificar minha história, tá bom? Tudo na minha vida, os traumas, as coisas que eu adquiri vieram da minha infância. E eu precisei me apegar muito a Deus para poder eu descobrir as raízes dos problemas que eu ainda carretava na minha fase adulta que me faziam ter mais escolhas. Consequentemente, ali tá colhendo fruto ruim. Então, gente, lá na minha infância, quando eu comecei a me dar por gente, eu descobri que minha mãe tentou 2 abortos, né? Ela não me planejou e que, assim, a gravidez dela aconteceu por, assim, um descuido, tá? Dela e do meu pai. E acabou que eu nasci, ela não teve muito o que fazer a não ser me criar. E com isso, gente, fui tratada assim, sem beijo, abraço, sem afeto. Foram lançadas muitas palavras de maldição na minha vida. Isso dentro de mim foi gerando uma revolta, uma rebeldia, tá? Medo de errar. E toda vez que eu errava, eram motivos de punição. Eu era tratada com muita humilhação, muita maldade, tá? E eu quero trazer aqui pra vocês um tipo de maldade que eu vivia e eu acho que eu nunca abri isso pra ninguém. Talvez eu nunca tenha aberto e eu vou falar aqui pra vocês. Quando eu era criança, bem pequenininha, às vezes minha mãe me acordava mostrando uma mecha de cabelo que ela arrancava, minha. E aí ficava um buraco na minha cabeça. Ela falava assim, você tá vendo isso aqui? Isso daqui é porque você fez isso, isso e isso, e a partir de agora, se você continuar, você vai ficar careca. Aí, para as pessoas de fora não descobrir, ela colocava um tic-taczinho e dava um laço ali, amarrava no tic-taczinho e voltava aqui com o cabelo pra nossa cabeça. Por quê? Ficava um buraco, então as pessoas iam ver. Entendeu? Então, assim, eu fui criada dessa maneira. Ela dava comida, o abrigo, colocava a gente em escola, tá? Mas, assim, era um motivo de muita briga, que além dela ter engravidado e ela não ter ali suporte financeiro do meu pai, que ele abandonou ela descontava muito isso na gente, né? Ela sentia muito ódio na gente porque eu sou gêmea. Pra completar a situação, ainda veio um bebê a mais. E, gente, essa revolta, essa raiva que eu tinha era também gerada porque eu não conseguia colocar pra fora, não tinha ninguém pra falar, tá? A única pessoa que eu era pegada mesmo era minha irmã gêmea, porque ela também sofria ali as mesmas coisas e a gente também, assim, tinha uma dependência emocional uma da outra. Então eu era muito feliz se eu tivesse a minha irmã perto. Quando ela não estava, eu sofria muito. E com isso começou as crianças de não pertencimento. Eu sabia que a minha mãe não me queria, isso já estava muito claro pra mim. Cansei de pensar que eu fui achada na lata do lixo, literalmente. Só que eu descobri que eu tenho um sinal nas costas que a minha mãe também tem. Então isso acalmou bastante o meu coração, né, de que sim, eu era parte da família. E eu cresci, gente, assim, sendo muito boazinha, tá? Eu não fui ensinada a fazer nada dentro de casa porque minha mãe não me ensinou, ela não teve tempo. As irmãs mais velhas sabiam fazer tudo e a gente não tinha espaço para um aprendizado. Vim aprender já tudo isso na época que eu fui começar a prestar serviços para fora, como trabalhar de faxina, entre outras coisas. E
por eu sempre estar passando por essas situações de desvalor, briga, gritaria dentro de casa, eu não tinha lugar pra mim. Então eu me sentia assim, complexada, o meu complexo era de entender qual o propósito que eu vim fazer nesse mundo. Já que assim, eu fui um erro, já que eu não fui planejada e eu não tenho carinho, o que é que eu vim fazer nesse mundo? Então, gente, eu comecei a querer copiar as ações da minha irmã. Minha irmã escolheu vários caminhos para ela traçar. E eu, por essa dependência de querer pertencer, vivi esses ciclos das escolhas que a minha irmã fazia e que me machucava muito, porque não era aquilo que eu escolhi para mim. Entendeu? Comecei a fumar, por ela também aprender a fumar, achava muito maneiro, queria pertencer ao grupinho. Comecei a fumar, culpa minha, não responsabilizo ninguém. E acabou que o cigarro ele foi uma bengala de escape na minha vida, a qual toda vez que eu sofria, eu corria e fumava. Então era como se eu tivesse ali uma outra coisa para poder estar sentindo menos aquela dor, entendeu? E praticamente eu não fumava por prazer, eu fumava por dependência, entendeu? E aí já vivendo na fase adulta, começaram as escolhas erradas, eu ficar com pessoas que faziam eu sentir as mesmas coisas que minha mãe. Eu aceitei um ciclo na minha vida de humilhação também com os parceiros que eu vivi. Por quê, gente? Eu queria que aquelas pessoas me dessem um pouco de atenção, um pouco de amor, e isso eu não recebia. A minha mãe tinha pavor de ouvir nossa voz, ela queria ficar em silêncio absoluto, e a gente muito pequena não conseguia falar, ficava ali presa, né? E os meus relacionamentos ainda tinha migalhas de atenção, migalhas de afeto, de carinho, isso tudo faltou na minha infância. A minha mãe era aquela pessoa que dava comida, né, como eu disse, mas assim, ela achava que isso era o amor, mas era muito mais dores. Comecei a perceber que isso estava muito errado, olhando para a família de fora, quantas pessoas ganhavam carinho, amor, por mais que sim, os pais repreendessem o que fosse, eles estavam tratando aqueles filhos bem, né, ouvindo os filhos, e assim, eu me sentia um peixe fora d'água, era muito ruim. Aí eu comecei a orar, pedir a Deus para me revelar meu propósito, o que eu vim fazer na terra, né? E aí Deus começou a me mostrar o que eu tinha errado, o que eu precisava renunciar. Então eu renunciei muitas amizades, renunciei as pessoas que me faziam mal, precisei me afastar, né? Deus começou a me aproximar de pessoas que me tratavam muito bem, me faziam se sentir amadas e não tinham parte com o relacionamento. Deus me fez ser amada por pessoas que não eram meus cônjuges, tá? Então, gente, eu comecei a perceber de que nem tudo era um problema. Eu era culpada, me sentia e assumia a culpa da responsabilidade da minha mãe de ter tido filho, de ela ter, assim, sido abandonada por um cara e ainda ter sido abandonada com um filho. Então eu era culpada de muita coisa porque eu achava que não tinha outro escape a não ser se sentir culpada, tá? E assim, gente, ainda havia competição dentro da casa porque as minhas irmãs mais velhas perderam um pouco de prioridade e com isso foram se sentindo como se a gente tivesse tirado delas o espaço de filhas, se sentindo não pertencentes também. E na fase adulta já foram gerados, né, ali as competições de espaço. Tanto que hoje eu preferi me afastar da minha mãe, porque eu simplesmente parei de procurar ela, e os outros irmãos são muito apegados, porque ainda estão naquele ciclo de humilhação, de migalha, né? Não julgo ninguém, cada um quer viver da melhor forma que acha melhor mesmo, e eu respeito. Só que eu quis sair desse ciclo, olhando para dentro de mim, me acolhendo. Comecei a perceber que eu não precisava de validação. Comecei a perceber que eu precisava me acolher no meu corpo, me dar amor e carinho, escolher melhor as oportunidades que chegavam na minha vida
e sim a entender que eu tenho voz, a pegar o meu poder pessoal e começar a escrever a minha própria história. Então, quando eu comecei a ressignificar, foi efeito de uma oração, né? Onde Deus começou a me mostrar que sim, eu era competente, que eu poderia sim ter uma profissão, que eu poderia sim ser uma mulher bem-sucedida em todos os meus feitos, né, em relacionamentos e tudo mais. Então Deus começou a tirar aquele ódio de mim, aquele senso de vingança, de competição, porque quando você vive num lar de inveja, competição, isso tudo, você acha aquilo normal. Deus começou a tirar isso do meu coração, tratar na raiz, me mostrando que o mundo é próspero e que sim, todos nós podemos ser felizes, independente de quem tem mais ou quem tem menos, né? E ele curou a paternidade, né, minha figura paterna, através da palavra dele, colocando, ressignificando o meu pensamento, porque na minha cabeça a voz da minha mãe comandava, a voz das pessoas na rua que falava que eu não era nada, que eu era problemática e tudo mais, me rondava. Então Deus começou a mudar isso dentro de mim. Não, você é bem-sucedida, você pode, você é próspera, você é abençoada, você é amorosa, você é amiga. E eu comecei a ser tratada e mudar esses meus pensamentos de ruins, que as pessoas plantaram em mim, comecei a colocar pensamentos próprios de Deus na minha vida. E uma da palavra muito maravilhosa que Deus falou pra mim foi que eu era menino dos olhos dele. Então, assim, gente, quando eu ouvi essa palavra, eu me senti super amada, né? E Deus confirmava através de pessoas a minha oração. Senhor, fiz a unha, tá bonito? Do nada vinha alguém falar, nossa, sua unha tá linda. Entendeu? É porque Deus estava tratando ali no meu caráter, no meu coração, que sim, eu era amada. Que sim, eu tinha um espaço nessa terra que eu não era um erro. Começou a ministrar através de palavras, né, de pregações. Eu fui para a igreja também, recebi muitas orações com amor e intenção, gente. E a oração, assim, foi moldando o meu pensamento, o meu modo de ver a vida, porque as pessoas colocaram em mim os sonhos dela. Você vai ser bem sucedida no amor. Pessoas que nem era casada começaram a profetizar na minha vida. E, gente, tudo que eu mais queria era uma família. Eu queria construir isso, entendeu? E até que um dia eu tentei, não deu certo, voltei pra vida de solteira, agora com uma filha. Tentei mudar todo o meu jeito, tirei tanta coisa que eu amava da minha vida, como música, alguns hobbies, né? Pra poder tentar fazer as pessoas gostarem de mim. E por mais que eu tentei, as pessoas não gostam, gente. Quando você não é para estar num ambiente, aquilo não é para você, as pessoas vão te expulsar. E foi assim comigo. Eu me sentia expulsa. Não me sentia parte daquele ambiente, sabe? Era como se ali fosse... é como se realmente fosse um peixe fora d'água. E aí eu comecei a colocar Deus no meu coração, trazer Ele pra mim. Ele foi me curando, tratando as minhas feridas. Eu precisei perdoar minha mãe, reconhecer que ela também foi uma mulher traumatizada, e que não é fácil criar um filho, quem dirá vários. E minha mãe criou vários filhos, foi abandonada por todos os pais das crianças, né? Então minha mãe cresceu carregando responsabilidades em cima de responsabilidades. Perdoei ela, e o máximo de amor que eu posso sentir é não me vingar, abençoar a vida de cada pessoa, independente do mal que elas me fizeram, e seguir com o propósito de viver o meu mundo, viver uma realidade diferente, plantando amor por onde eu passo. Gente, plantar amor não significa ser indefesa, não significa ser a boazinha. Hoje eu sei fazer escolhas baseadas naquilo que eu busco em Deus, no direcionamento dele, e também sei falar não. Também sei me afastar das pessoas que me fazem mal. Também parei de me calar para aquilo que só vem para me ferir, sabe? Pessoas que vêm para me oprimir, parentes. Gente, é difícil na rua alguém falar alguma coisa que vai me prejudicar. Isso é muito típico, muito comum das pessoas que me criaram, que se sentiram posse, sentiram que eram meus donos.
colocaram os ódios, as raivas deles em mim, e eu também adquiri aquilo como verdade e comecei a transmitir isso para o mundo. E hoje eu escolho mudar. Hoje eu escolho ressignificar, que não é fácil. Não é fácil. Eu chorei muito. Eu tive que entender que as pessoas foram traumatizadas e por isso elas fizeram isso comigo. Entender o lado das pessoas para eu poder internalizar de que elas também merecem o perdão, assim como Deus me perdoa. Entendeu? E por esse motivo, gente, hoje eu sou uma mulher muito feliz. Parei de querer pertencer a grupinhos. Sou muito mais só do que perto de pessoas, tá? Mas quando eu saio com as minhas amigas, eu faço acontecer, eu dou total atenção para elas, acolho todas, né? E pratico os meus hobbies. Se as pessoas me julgam ou não, eu não ligo mesmo, porque eu que estou construindo meu futuro. Eu sou muito trabalhadora, sou uma mulher que estou correndo atrás, estudo, faço cursos. Então hoje já não me importa mais quem me odeia, porque depois que você entende que tudo que você fizer para se sentir pertencente a um lugar, você está rompendo com a sua própria identidade, com a sua própria verdade. E você sofre, porque afinal você está vivendo aquilo que é a expectativa alheia. E automaticamente você vai ser odiada por outras. Então não se preocupem em agradar. Seja você, seja autêntica. Então trabalhei bastante minha dicção, minha maneira, minha comunicação. Fui procurar livros e formas de mudar meu vocabulário, né? Porque eu era agressiva nas palavras, eu era bem bruta também. Então precisei buscar um pouco mais de feminilidade, moldar minha voz, tentar ser mais doce. E sim, gente, é possível, eu consegui, tá? Mudei muito e ainda estou no processo. Então, para você ressignificar, primeiro você precisa reconhecer os seus erros, perdoar quem te fez mal e pedir a Deus para poder te ajudar no processo. Tudo que for dificuldade para você, você falar assim, eu tenho essa dificuldade, mas eu quero essa transformação. O Senhor me ajuda. E isso não está baseado em religião, em estar dentro de uma igreja. É você se apegar a uma espiritualidade, a um ser maior, que ele pode te ajudar. É sobre isso, entendeu? Então o meu passado, ele não me condena, meu passado já não é um peso. Peso para mim ainda é continuar perto de pessoas que não me amam e não me aceitam do jeito que eu sou, porque hoje eu me amo. O livro que eu escrevi, quer dizer, eu peguei um caderno e fui escrevendo o nome das pessoas que mais me maltratavam, eu sentia muita raiva. Eu fui liberando perdão para cada pessoa, abençoando a vida de cada pessoa e escrevendo que eu sou abençoada, que eu sou próspera, me olhando no espelho, me acolhendo, me abraçando, me alisando. Em vez de eu procurar alguém que me desse um abraço, eu ia orar, falar assim, eu preciso de um abraço, abraçar meu próprio travesseiro, os meus próprios braços, sentir meu cabelo, me perdoar tudo que fizeram com o meu cabelo e tentar ressignificar isso. Tá bom, gente? Todos nós precisamos muito do amor de Deus para ser tratado. Se você só está acostumado com a dor e sofrimento, dificilmente você vai saber dar outra coisa para outra pessoa, sabe? E você vai acabar querendo sempre estar pertencendo a lugares. Para isso você tem que ser corajosa e se libertar de querer agradar. Se liberta, porque a gente não é obrigada a agradar as pessoas. Nós somos sim feitos para abençoar a vida das pessoas, deixar luz na vida das pessoas, respeitar as pessoas e simplesmente se afastar de tudo que nos faz mal. Então é isso que eu desejo para vocês, cura, libertação e transformação, porque a partir daí, gente, é que a gente vive um mundo melhor e o mundo precisa dessa cura. O mundo precisa que você libere mais amor, quanto mais amor, mais Deus, tá bom? E Ele está aí dentro de você. Você é amada, você é querida, você é próspera, você é tudo de bom, porque Deus te ama. Busca autoajuda, psicólogos e tudo que vier para trazer benefícios à vida de vocês, tá bom, meus amores? Tenha medo não, perca pessoas, mas não se perca, se ame. Tchau, tchau!